Ora, bem-vindos a mais um episódio do Dedo Invisível. O nosso convidado de hoje é diretor teatral, artista visual, escritor, performer, investigador, com um percurso interdisciplinar que vem percorrendo expressões artísticas variadíssimas, a música, a pintura, a instalação, a performance, o vídeo, a escrita, o teatro, naturalmente. Fundou organizações que se apresentaram como alternativas ao Estado vigente e institucional das artes. Fundou a companhia com o seu nome em 2023. 2003. Em 2003, Sim. tens razão. Iniciou um percurso aí como artista-cientista, já lá vamos, que isto é muito interessante. É diretor artístico do Teatro Cine de Torres Vedras. Em 2013 leva a sua companhia para a cidade de Torres Vedras, abrindo o multidisciplinar espaço Coisa. E desde 2002 desenvolve investigação académica em artes performativas e visuais, primeiro no ISCTE, depois na Universidade de Alcalá de Henares, na Universidade de Granada e agora na Faculdade de Belas Artes. João Garcia Miguel, bem-vindo e obrigado por estares por cá estar. Sim. Obrigado, sim. Há aí umas coisas já estão um bocadinho atrasadas, mas pronto, mas não vale a pena estar a corrigir, porque é sempre bom ouvir isso, mas é engraçado o tempo a passar, não é? E pronto, a questão do vosso programa ser o Dedo Invisível, para mim é um pouco, diria, por um lado motivador, por outro lado estranho, porque nós sempre tivemos esta ideia de que fazíamos parte de uma relação, pelo menos da forma como nasceu toda a minha atividade, sempre foi algo que, de alguma maneira, eu comecei a trabalhar em 80 e poucos, 84, 85, talvez um bocadinho antes, e nessa altura Portugal acabou depois rapidamente entrar na Comunidade Europeia e por isso a partir de certa altura havia esta sensação que Portugal era um país que precisava de se modernizar e precisava no fundo de que esse dedo invisível se tornasse visível, esse corpo invisível se tornasse ele próprio moderno, europeu, atualizado e nessa dinâmica sempre houve esta ideia de que havia uma vontade coletiva, desde os espectadores, o público, claro que os estudantes, os professores, os políticos, enfim, nós que já estávamos a meio caminho de ser artistas e os artistas mesmo em si, todos eles no fundo, todo este Portugal, toda esta sociedade caminhava de alguma maneira para algo que era a criação de uma imagem diferente, a criação de um Portugal diferente, a criação de algo que era europeu, moderno, dinâmico. Havia uma utopia cultural, nessa altura, não é? Assim, houve digamos que um regresso a um estado de alma revolucionário, digamos assim, neste sentido em que, de alguma maneira, aquilo que de alguma forma foram os ideais da revolução, daquilo que mudou um país, será 10, 12 anos depois, se reanimaram agora neste sentido de que era possível verdadeiramente aproveitar uma mudança de regime, uma mudança de país, uma mudança de política para verdadeiramente construir de uma maneira profunda e reconstruir aquilo que tinha sido deixado muito para trás, ou seja, tirarmos no fundo o país de uma dimensão medieval e de alguma maneira todos irmos em busca de algo que era incerto, era desconhecido, mas que era um país diferente. E é óbvio que isso teve um dedo visível e um dedo invisível, não é? Mas havia quase que esse dedo de dizer, vamos todos por ali. Claro que era uma ilusão, não era? Uma boa ilusão, mas foi motivador durante uns anos e, na verdade, gerou tudo aquilo que depois se fez durante os anos 90 e no fundo, que começámos, digamos, em processo de crise sucessiva a partir do começo dos anos 2000, não é? A partir dessa altura do subprime. caímos num pântano. Exato. E depois do pântano veio o subprime e depois do subprime vem a pandemia ou uma espécie de
de troika que nos volta à austeridade, e depois vem a pandemia, e depois a pandemia vem as guerras, e por isso ainda estamos num processo de, acho eu, nos próximos 30, 40 anos, talvez, vamos assistir a este retrocesso civilizacional. É quase difícil de pensar que vamos escapar nele, e por isso é bom que a gente se prepare para algo que é a dureza, digamos, de uma sociedade muito mais saturnina, muito mais conservadora, muito mais virada para princípios que não sejam esses de gerar algo utópico, ou digamos, em que todos podemos participar, mas gerar, por outro lado, esta ideia de que há uns que sabem quais são os caminhos e os outros são um conjunto de seguidores, não é? E, na verdade, o processo que nós fomos vivendo e aquilo que eu me fui formando todo foi exatamente o contrário. Pensar que era possível trabalhar em conjunto, criar um coletivo forte, pensar que, de tal maneira, todos estaríamos interessados em enfrentar e viver no desconhecido e trabalhar com ele como uma forma que éramos nós que o criávamos, que nos atraía e que nos puxava. Mas é curioso que o tempo passa e nós vamos também percebendo que há, se calhar, umas forças, como diz muita gente, desde o Jung até o Mário Carvalho, enfim, há umas forças astrais, uns planetas, uns movimentos quaisquer da alma ou da consciência que andam para a frente e para trás ou para os lados, e nós não sabemos bem como lidar com eles, não é? Por isso aquilo que parecia ser um certo movimento, hoje claramente que há um dedo invisível. Há um dedo invisível, que provavelmente somos nós, mas há um dedo invisível que nos empurra também para o lado e para baixo. Não é esse dedo invisível. Sim, eu sei que não é, mas é uma expressão curiosa, não é? Mas há uma coisa interessante que tu dizes aí sobre a relação que fizeste com a visibilidade ou invisibilidade de quem tem o sonho e quem o persegue e quem o cria, e que é uma coisa interessante e que não foi abordada aqui nunca neste programa, e que a mim me interessa muito, que tem a ver com o papel de quem pensa, cria, neste caso o teu papel e das pessoas que estão sempre numa função de olhar para o mundo, pensar nele e pensar que instrumentos têm através da expressão artística de o tentar mudar, mas quanto mais de crise é o momento, mais invisível é o dedo destas pessoas, mas se calhar mais interventivo é o seu trabalho. Achas que isso pode ser uma questão de também ela própria revolucionária, no sentido em que estão piores os tempos, são mais os temas, é mais difícil entrar na sociedade com estes temas que são fundamentais, e então a existência deste dedo invisível do Criador é mais relevante? Sim, isso é, quer dizer, mas aí depende da maneira como nós também nos gostar ou nos interessar abordar esta questão da circularidade dos tempos, não é? Porque o problema passa muito porque nós sabemos e podemos voltar a essa teoria ou essa doutrina que, enfim, uma certa falta, uma certa fome acaba por nos aguçar o engenho. Enfim, é uma teoria um bocadinho mórbida das coisas, não deixa de ter alguma pertinência se nós olharmos para a história das artes e da criação de alguma maneira, mas nem sempre foi assim, em termos também de grande abundância, ou seja, não podemos dizer que foi só a grande fome que nos gerou grande criatividade, porque grande abundância também gerou ainda mais criatividade. Por isso gerir essa questão sobre essa perspectiva, é bom que se perceba que nenhuma das lógicas faz carimbo definitivo daquilo que deve ser muito qualquer de acordo, coisa. Mas na questão da criação, para mim é claríssimo. O papel do criador é que muitas vezes, numa questão de abundância, é mais visível, mas o problema é mais consensual. Eu gostava de colocar, Miguel, é que
o que me parece importante é perceber que dentro desta circularidade das coisas que regressam, ainda que regressem sempre diferentes, seja um movimento de hélice ou de espiral diferente que vai sucedendo e não uma linearidade histórica, digamos assim, o que me parece importante dizer é que a nossa consciência não pode advogar a seu favor ou desfavor, dependendo exatamente do polo onde a gente se coloca, esta ideia de que as artes são uma espécie de luxo quase que excrescente ou desnecessário, para não ser um bocadinho mais, se calhar, agressivo, mais intolerante da nossa sociedade. Porque o que nós sabemos, o que nós podemos dizer, e é muito importante perceber se a humanidade cresce enquanto tal e se o nosso propósito é tornar-nos mais humanos e termos uma humanidade mais consciente da sua própria humanidade, digamos assim, se é esse o propósito que nos move de alguma maneira, o que nós não podemos não advogar é que o papel da criatividade e dos artistas ele é extraordinariamente fundador. Basta dizer quantos políticos é que tu conheces gregos, quantos engenheiros é que tu conheces gregos, quantos médicos é que tu conheces gregos e quantos artistas é que tu conheces gregos, por exemplo. Só para te falar assim uma coisa, e se eu te perguntar, ainda que seja uma pergunta um pouco inesperada, tu de certeza que tens muito mais noção de conhecer artistas, filósofos, criadores gregos do que conheceres, provavelmente, políticos ou engenheiros. Percebes? E isso é uma questão que significa o quê? Significa que no tempo mais longo as artes e o trabalho artístico preservou e manteve-se por muito mais tempo influente nesta demanda daquilo que é em nós procurar esta dimensão de humanidade, que acho que é o que nos move há 50 mil anos para cá, ou mais, enfim. E o que importa é que hoje, no momento atual, nós não podemos deixar de perceber que se temos esta consciência, por isso então o trabalho das artes, o trabalho dos artistas, se calhar é tão ou mais importante que o trabalho dos militares, ou dos políticos, ou dos próprios professores. Ou seja, há um desinvestimento sucessivo nesta ideia de que esse dedo invisível dos artistas torna-se mais forte e mais criativo e mais pertinente quando a escassez é maior, ou quando o meio, digamos, o contexto nos torna mais famintos dessa relação com as coisas. É verdade, os artistas tendem a não desistir ou tendem a aparecer de uma outra maneira qualquer mais esquisita. Basta olhar para os movimentos dadaístas, os movimentos surrealistas, enfim, no último século e meio nós podemos ver isso muitas vezes, não é? Os impressionistas, etc., não é? Mas a verdade é que hoje nós podemos perceber que um processo de aumento do trabalho artístico ele será quase que tão importante quanto nós queremos procurar soluções criativas e imaginativas para o coletivo e para até as questões políticas, não é? Quer dizer, na antiga Grécia, muitas vezes políticos foram recortados entre poetas, entre generais do exército foram recordados entre artistas. Neste meu exercício de pensar quem é que não eram os artistas gregos, na verdade, os políticos e os engenheiros que eu estava a pensar também eles foram artistas também. Percebes? Por isso, há aqui um lado que eu acho que é difícil de nós não incluirmos num momento onde nós dizemos que temos, enfim, a inteligência artificial, a internet, a globalização, a mobilidade. Por isso temos tantos meios ao nosso dispor que colocar a dimensão das artes quase como, outra vez, como uma disciplina menor e subsidiária da economia, da política, da defesa, das guerras, etc., é, acho eu, um erro civilizacional. Percebes? Parece-me que é mais uma vez uma questão de que a criatividade ela é a resposta até, digamos,
para o Freud, para o Jung, enfim, para os 4 pilares da psicologia profunda do Jung, o último pilar é a imaginação criadora, a imaginação criativa, não é? E provavelmente o último pilar a ser substituído pelas máquinas, portanto é bom que começamos a ter essa... Quer dizer, é difícil, porque as máquinas, na verdade, a não ser que a gente consiga conceber uma máquina qualquer que ainda não existe, a inteligência artificial é uma ferramenta, não é Eu também acho. um criador. E essa é uma parte fundamental de quando se olha para... Atenção, que é uma boa ferramenta, mas não é com uma chave de parafuso tu fazes milagres, com um alicate podes fazer milagres, com um bisturi milagres farás, não é? Mas não Mas fazes... achas que se está a olhar para isso dessa forma? Não, acho que não. Houve uma frase que eu decorei há pouco tempo, não sei bem de qual é o contexto, que era alguém que escrevia em algum lado que a nossa forma de olhar para a inteligência artificial está ao contrário. Porque o meu sonho era ter algo que me ajudasse a lavar a roupa e a aspirar a casa para eu poder criar e pintar, e neste momento o que eu tenho é algo que pinta e cria para eu ter tempo para lavar a louça e aspirar a casa. E esta inversão das coisas é um perigo aqui, a ideia de tempo, de que forma é que isto vai beneficiar o ser humano na sua própria humanidade e não se transformar noutra coisa qualquer. Tem aqui desafios interessantes nesse aspecto. Mas tem um erro de fundo muito grave, que é fácil de detectar, que é a grande questão é que nós entendemos a certa altura que educar os nossos sentimentos, educar as nossas emoções seria, aliás, nem sequer é recente. Claro que nos últimos 200 anos o Schiller, enfim, o Schelling, um monte de gente, o Goethe, por aí fora, o Hegel, todos eles trabalharam muito sobre esta ideia da educação estética, a partir da estética, não é? Quer dizer, ou seja, é a educação das nossas emoções. Mas já Platão, Aristóteles, enfim, falar de todas essas coisas por aí fora, isso é uma coisa muito antiga e que perpassa quase todo o nosso processo civilizacional, pelo menos na Europa. E não só, mesmo no Oriente assim também é, de uma forma diferente. E por isso, o que acontece é que educar os nossos princípios, a nossa sensibilidade estética, significa que nós, na minha perspectiva, no meu entender, somos nós que fazemos o desconhecido. Somos nós que, através da pintura, da evolução da própria pintura, ou da música, ou da escrita, somos nós que criamos o desconhecido. E o desconhecido depois torna-se para nós família, torna-se para nós pertença, torna-se espaço, torna-se capacidade de nós entendermos o que sentimos e como nos emocionamos e como nos relacionamos uns com o outro, uns com os outros. Um com o outro e uns com os outros e um com um, não é? Na verdade. O problema é que se nós deixamos à AI a pintura e a escrita e a música trabalhada pela AI acaba por ser ou pela IA, não é? Agora estou a usar em inglês, mas desculpa, o IA, pela inteligência artificial, não é? O que acontece é que essa inteligência artificial, ela, até hoje, que eu saiba, pelo menos que eu tenha conhecimento, ela não consegue criar nada que seja de desconhecido. Ela consegue criar réplicas de réplicas, com um grau de perfeição que, porventura, por vezes se assemelham a quase questões de desconhecido. Mas, na verdade, ela não consegue dar os saltos da imaginação que nós conseguimos, enquanto humanidade, dar. O que faz com que seja uma ferramenta, mais uma vez digo eu, poderosa, porque pode nos ajudar a dar esses saltos de uma outra maneira, mas ela não o dá por si só. O que nós estamos a fazer, acho eu, e que é uma coisa curiosa, é a deixar pôr a nossa própria educação estética das nossas emoções, dos nossos sentimentos, na mão de um instrumento que não é, na verdade, a relação com o corpo. Porque, mais uma vez, o que a inteligência artificial faz é uma espécie de... vou usar uma palavra que não se apropria muito, mas que dá para perceber o que é uma espécie de diabolização do corpo. Outra vez, nós, com um grande receio daquilo que é a nossa relação com o corpo, acabamos por criar uma ferramenta que é uma forma de
atrapar, de esconder, de secundarizar, de tornar secreto aquilo que é o nosso corpo e a relação que nós temos com o corpo, que é o grande problema, porque é a partir da experiência, da nossa inteligência experimental corpórea, que nós criamos o desconhecido e que nós criamos outras possibilidades. E o que a inteligência artificial faz é exatamente afastar esta inteligência experimental, torná-la redundante, torná-la replicante. Isso é interessante, porque ela é uma ferramenta que pode ajudar a ampliar a inteligência experimental, mas se ela for um substituto, nós tornamos cebosos, preguiçosos, estás a ver, Achas que doentes, corremos esse doentes. risco de Acho que nos corremos. acomodarmos? Acho que corremos esse risco, estamos a correr esse Não risco. haverá sempre quem traga essa necessidade de inovação, quem queira o diferente, quem questione? Eu gosto de acreditar que, quer dizer, que o mistério é a grande coisa que nos anima sempre, e por isso eu não sei o que é que as próximas gerações trarão, e provavelmente as próximas gerações trarão de certeza coisas que nós até agora achámos muito pouco importantes e muito pouco interessantes, e que achamos se calhar que é aquelas coisas, eles são uns pravalhões, eles não fazem nada, não pensam nada, não sei o quê, só pensam merda, basicamente. Mas é verdade que as próximas gerações, de certeza, trazem formas de encarar as coisas que vão olhar para isto com uma premência e com a ideia de geração de novas questões e de novas soluções que, na verdade, vai ser muito interessante até assistir. E acho que eu quero acreditar que o que nós pensamos, que esta ideia das gerações que vêm, que são elas próprias já com um grau de iliteracia muito grande, que não sabem ler, que não sabem isto, não sabem aquilo, elas vão recuperar formas de entendimento e de relação com este tipo de passado da nossa humanidade, que nós, provavelmente, neste momento não somos capazes de sequer imaginar. Eu acho que o espaço para o surpreendente e para o desastre da nossa certeza, estás a ver, é muito grande e inevitável, acho eu. Eu também acho, até porque nós, na verdade, aquilo que a inteligência artificial se vai abastecendo é de todo um conjunto de anos e anos de criação em busca da perfeição. E o que eu acho é que pode a coisa inverter-se, no sentido em que, de um exemplo, neste momento, na música, já é interessante um músico, uma banda, quem for, começar as músicas a afinar os instrumentos, a desafinar um bocadinho, para se destacar de um conjunto grande de produção musical que vem da máquina, que vem feito. E as pessoas já começam a... Que estiver com a tal educação estética. Exato. E já começam a desconfiar do perfeito, já começam a querer uma humanidade naquilo que estão a procurar em termos de produto artístico. Portanto, na verdade, eu acho que a ideia de humanidade, de erro, de imperfeição pode ser um caminho que a máquina não se consegue. E a inteligência artificial é maravilhosa, porque, na verdade, quer dizer, imagina que eu e tu, a gente decide fazer um filme, a gente, através das máquinas da inteligência artificial, hoje em dia conseguimos fazer um filme que pode parecer quase um filme feito por Hollywood, com uma perfeição extraordinária. Ou seja, nós, claro, temos um instrumento, temos uma ferramenta que permite fazer coisas que até há tempos atrás só eram permitidas quem tivesse condições financeiras de uma envergadura que a maior parte de nós não conseguia lá chegar. Agora, compete-nos a nós, provavelmente depois, desafinar se calhar um bocadinho a inteligência artificial e meter-lhe um bocadinho de inteligência experimental, um bocado de outras questões, que provavelmente transforma essa ferramenta em algo que é, outra vez, um contacto com o desconhecido, porque o problema da inteligência artificial é que ela pode nos tornar a todos enganados e preguiçosos e dolentes nesta ideia de não querermos fazer algo que é sacrificial, que obriga sangue, suor e lágrimas, obriga um outro esforço, obriga outro tipo de lógicas, porque isso torna-nos a todos muito mais próximos do fora da escala humana, torna-nos próximos do escravo, percebes? E eu acho que essa é a grande tentação, é nós tornarmos escravos e delegarmos num conjunto cada vez mais pequeno de iluminados
a possibilidade de nos guiar. E isso é o perigo que a inteligência artificial traz agarrada, é a indolência que traz quase como se fosse uma espécie de comprimido para sermos todos um bocadinho mais carneiros, um bocadinho mais cravos. E o problema que se passa, por exemplo, nós também sabemos que as pessoas, a uma altura, ainda hoje, quer dizer, as pessoas trabalham muito, esforçam-se, fazem quantidade de horas por dia de trabalho, ir às compras, limpar a casa, tratar dos filhos, o que seja, dos amores e dos amores, tudo isso. E depois, nessa altura, aquilo corre mal, ficas mais ou menos. Percebemos o que é que me aconteceu, então eu tenho que continuar. Tomas um Prozac, tomas um comprimido, ou seja, lentamente tu foste entrar dentro de um mecanismo que era um mecanismo de obediência, porque deixaste de ter atenção, mais uma vez, à tua própria educação, na dor, no sofrimento, na frustração, porque isso faz parte de todos os tempos, não é? E foste encontrando as tais instrumentos, as tais ferramentas, os comprimidos, o que seja, não é? Para, de repente, continuares num ritmo de alta rotação, de fuga para a frente, em vez de perceberes que, de vez em quando, epá, tens mesmo que entristecer, tens mesmo que estar cansado, tens mesmo que sofrer alguma coisa. Às vezes sangras, às vezes choras lágrimas de sangue, outras vezes choras lágrimas de alegria, percebes? Por isso faz parte da nossa construção, da nossa humanidade. Se nós formos pensando, mas eu quero é mais êxtase, quero é estar sempre na crista da onda, a certa altura vais perdendo aquilo que é o baixo da onda. E isso é muito importante perceber. E eu acho que o problema da inteligência artificial é esse mesmo, é esta ideia de que a certa altura tu podes estar sempre a produzir coisas e que as coisas sejam elas próprias menos capazes de ser objetos que, no fundo, te conduzam para esse objetivo final, que é seres mais humano e teres em ti uma dimensão de humanidade maior. O que me parece, pronto, que é o risco que corremos desde sempre, não é? Também não é de hoje. É preciso alguma noção, alguma calma com isso. Mas também tu hoje precisas saber alguma coisa sobre a localização de Júpiter na terceira órbita de não sei o quê, vais a inteligência artificial e tens respostas inacreditáveis que não tinhas há 4 anos atrás, não é? Percebes? Por isso tens instrumentos de conhecimento, ou pelo menos de informação, para produzir conhecimento que tu não tinhas. Potencial de vantagens muito grandes para toda a gente. Em todas as coisas, sim. Já agora, João, fazendo agora um zoom ao espaço e ao tempo, para nos centrarmos agora até mais em ti e na tua companhia e nos tempos de hoje. Portanto, estamos com os 50 anos do 25 de Abril, estamos hoje aqui, ainda pegando na forma mais geral que estávamos a falar, mas mais aplicada agora ao teu trabalho como criador. O que é que tu achas que são hoje as grandes prioridades? Portanto, nessa tua procura de transformação ou de reflexão, quais são os grandes desafios hoje como criador? Hoje os grandes desafios são vários, não é? São vários, eles coexistem todos uns com os outros, mas é muito... é importante tu continuares a fazer objetos disruptivos, enfim, com um grau de interrogação e de impacto relativamente elevado. Ao mesmo tempo não podes, o público hoje não está preparado nem necessitado de ser extremamente provocado e levado até, enfim, às fronteiras, aos limites da vertigem. Não é isso que o público, acho eu, neste momento quer, nem precisa é de outro tipo de relações. Também não sei bem quais são, mas não são as que eram nos anos 90, de forma nenhuma. Precisa de narrativas complexas e de perceber-se e de se interrogar, mas precisa, acima de tudo, acho que estamos todos a precisar de uma coisa muito fundamental que nós temos perseguido muito, que é esta ideia de formação, e de formação nessa direção da humanidade, do ser humano, da construção do humano em nós. E isso é uma coisa que eu acho que o teatro traz muito agarrado e traz muito de uma forma antiga, que é, quer dizer, tu quando vês alguém em palco, quando vês alguém de alguma maneira
naquilo que depois podemos considerar palco, há várias dimensões de palco. O palco traz agarrado uma coisa muito antiga, que é duas formas muito próprias, que é o saber e a verdade. Estás a ver? Ou seja, aquela pessoa sabe qualquer coisa e transforma essa sabedoria em qualquer coisa de verdadeiro. Por isso o palco é algo que de alguma maneira nos torna transparentes, permeáveis e capazes de conhecermos o pior e o melhor de nós próprios. Muitas vezes conhecermos através de quanta maldade existe dentro de nós, quanta coisa negativa e terrível existe dentro de cada um de nós, e ao mesmo tempo conhecendo-a, tornando-a verdade, tornando-a exposta, tornar-nos melhores, de alguma forma. Pode parecer aqui uma espécie de contradição, mas é algo que é importante perceber que todos somos assassinos, traidores, maus para o ambiente, terríveis para a família, maus para nós próprios, enfim, e ao mesmo tempo isso faz parte da nossa humanidade, e saber lidar com isso, e saber crescer com isso, e saber trabalhar com isso, e não apenas com uma espécie de que somos todos perfeitos, temos uma personalidade extraordinária, somos bons cidadãos, trabalhadores, nunca passamos o traço contínuo, nunca passamos o limite da velocidade, ou seja, usamos o cinto de segurança, tudo isto já são imposições absolutamente estranhas enfim, e um bocadinho castradoras, mas que de alguma maneira têm a ver com este viver em coletivo, que é importante. Provavelmente nós percebemos também o limite nosso e uns dos outros. Por isso o teatro acaba por nos permitir saber usar a voz, saber usar o corpo, perceber o que é que um gesto significa, perceber quais são as nossas emoções, onde é que elas se situam, como é que as emoções nos fogem. Muitas das vezes a gente está a sentir uma coisa e diz outra, e sabemos que estamos a dizer outra diferente daquilo que estamos a sentir, mas continuamos a dizer, estás a ver? Por isso o palco e o trabalho do ator permite quase que uma espécie de, quase que um TAC, não é? Uma espécie de ressonância magnética da nossa emoção, da nossa forma de estar e de ser e de criar coisas, ou de não criar nada, ou até dos nossos bloqueios, enfim, das nossas incapacidades de ultrapassar os nossos preconceitos, as nossas obsessões, as nossas fixações, não é? E por isso o teatro e o palco, com a sua dimensão de formação, elas são, acho eu hoje, mais do que nunca, um elemento muito valioso. E nós temos perseguido muito esta ideia de que estamos a começar a trabalhar muito numa área que é uma área de formação do ser, através de perceber de como cada um de nós é um ator social, um ator na família, um ator para si próprio, um ator até nos seus próprios solilóquios, não é? Um bocadinho hamletiano, na maneira como cada um de nós está perante a vida. Esse trabalho de formação, compreensão, dissecação, não é? Digamos, essa cirurgia do ser é para nós hoje muito importante, e por isso estamos a trabalhar quase que em simultâneo na criação e na formação. A criação e a formação são duas áreas que começam a caminhar cada vez mais lado a lado, ou seja, a formação era algo que nós fizemos para nós próprios, fizemos com outros, fomos aprendendo, fomos fazendo, mas que ao longo do tempo nós percebemos que hoje, aliás, para dizer uma coisa que vai neste sentido, é nós percebemos que estamos a viver numa sociedade onde as doenças mentais são hoje já um nível exponencial, são acho eu, a segunda ou terceira causa de doença a nível planetário. Acho que é a terceira caminho da segunda, em termos de números globais, o que significa que, por exemplo, muitas das pessoas que vêm ter connosco nas áreas de formação são pessoas que estão a atravessar períodos de grande infelicidade. É mesmo coisa porque têm separações, porque ficaram fartas de trabalhar naquele sítio, já não suportam mais e querem mudar de vida, porque aconteceu alguma coisa trágica, alguém faleceu, morreu, ou não sei o quê, ou mudar completamente, ou às vezes por coisas inexplicáveis. Há um momento em que o mundo deixa de aparecer como aparecia e as pessoas começam a ter um grande grau de infelicidade. As pessoas normalmente têm duas ou três soluções. Normalmente percorrem quase todas o comprimido, não é? Os médicos, e depois normalmente o próprio processo da expressão artística entre o psicólogo e a parte artística. Nós estamos a trabalhar com alguma também gente ligada às psicologias, à formação nessa área também,
e estamos cada vez mais interessados em avançar. Claro que estamos a tatear um terreno que não é muito claro ainda, temos feito várias experiências, estamos a fazer várias e vamos continuar, mas que nos parece que esta relação entre a formação do ser e a criação tem que haver uma porosidade, tem que haver uma polaridade que tem que se aproximar e também às vezes distanciar, mas podemos perceber que a formação não é por si só criativa, não é? Mas ela está neste momento a precisar de baixar as zonas de subterrâneo, enfim, de underground, de comunidade, de ir aos sítios mais estranhos e de nós próprios percebermos que a criação tem que se alimentar outra vez desta relação com as pessoas. Eu ia exatamente pegar aí, que é de que forma, claramente essa ideia é uma ideia até de muito mais proximidade do que de trabalho com um público próximo, com uma comunidade. Sim. E até que ponto é que essa permeabilidade, é que essa necessidade de transformação através do teatro e da arte é porosa do outro lado. Portanto, até que ponto é que a comunidade é um fator de conhecimento e determinante na criação daquilo que vocês estão a fazer. É através dessa proximidade ou é uma coisa mais global, mais filosófica, se quiseres? Não, são as duas coisas, as duas coisas. O primeiro é este perceber que nós estamos a atravessar um momento muito particular, acho eu, da nossa história, não é? Esta dimensão da globalização e da internet e agora da inteligência artificial e de outras coisas que estão a aparecer por todo o lado, de repente tu estás absolutamente... é tão importante quase o que se passa aqui em Lisboa como o que se passa em Badajoz, ou o que se passa em Moscovo, ou o que se passa em Kiev, ou o que se passa em outro sítio qualquer, porque de repente tu percebes que é uma coisa difícil de percebermos todos, que há um atrator, que há uma atração do futuro que é coexistente, ela está em todo o lado, ou seja, que nós não estamos a caminhar para o futuro de forma isolada, não é? Estamos todos a caminhar para daqui a bocadinho, mas juntos, não é? E isso é muito difícil de entender, ou seja, é qualquer coisa que temos que perceber que aquilo que eu estou a fazer hoje, estamos aqui a fazer os dois, tem pronto, esta duração limitada, que estamos aqui, mas de repente, se calhar, daqui a 2 horas, daqui a 20 anos, daqui a 200 anos, o que nós estamos a fazer hoje, de uma forma qualquer, inexplicável, pode ressurgir e alguém pegar alguma coisa que aconteceu hoje e a coisa ser influente, porque este armário preservou-se e se calhar a gente escondeu ali uma coisa qualquer e de repente aparece uma coisa qualquer, fantasiosa ou não, que alguém transforma daqui uma data de tempo. Ou seja, nós estamos metidos num processo de fluidez e de continuidade, por isso esta ideia de que o que nós estamos a fazer uns com os outros hoje, seja eu contigo aqui, eu com uma senhora que foi investigadora e que agora já não quer trabalhar ali e está a fazer trabalho ligado com hortícolas, como estamos a fazer, por exemplo, em Ovar. As pessoas mais estranhas aparecem-nos nos nossos ateliês, na nossa formação, com saltos na vida incríveis, não é? E com ideias absolutamente estapafúrdias, algumas, não é? Na verdade, é curioso porque quando nós começamos a trabalhar com elas, nós percebemos que nós alteramos, elas alteram-se, provavelmente as nossas famílias todas também se alteram, ou seja, conforme nós vamos avançando uns com os outros, o efeito de choque, para além desta imagem mais pobre que eu estava a dar, é grande, percebe? Ou seja, tu não consegues hoje em dia avançar, acho eu, sem trabalhares com a tua imaginação, mas na relação com os outros. A imaginação é algo que convoca um processo de ação, que ela pode ser trabalhada sozinha, mas ela só entra em ação quando está em contacto com outro qualquer. E isso é uma coisa muito importante, porque a imaginação, no fundo, será uma espécie de imagens em ação no final, não é? Imagens que se põem em movimento, imagens que se põem em ação interiores e exteriormente, não é? E isto é o que está a acontecer, é que nós, quando estamos a trabalhar com outras pessoas, começamos a conseguir perceber que coisas que aparentemente são muito pouco
relevantes ou significativas para nós têm uma importância extraordinária para um conjunto de pessoas e de repente nós despertamos para estas realidades e de repente começamos a interessar-nos sobre isto, sobre a infelicidade e o trabalho com as artes, porque nós pensávamos sempre que a formação era algo que interessava um conjunto de pessoas que queriam ser artistas, mas não. Neste momento, a função das artes e das artes performativas em particular interessa a gente que de alguma maneira entra em zonas de impasse da sua vida. E por isso elas percebem que, espera, eu tenho que encontrar uma forma de expressar-me de outra forma, falar de mim de uma outra maneira, com outras palavras, com outros instrumentos. E preciso de ir à procura. Sim, muito, muito interessante. E as pessoas aprendem a escrever, aprendem a perceber que escrever às vezes com coisas que não têm sentido nenhum. Nós sempre fazemos uma série de ateliês de escrita criativa e muitas das vezes eu trabalho com elas com escrita que não tem sentido aparentemente nenhum para elas, regressa às teorias surrealistas ou aos dadaístas ou construtivistas ou numerologistas, não é? De trabalho com números para construção de textos ou o cut and paste. E elas de repente, aquilo que era uma professora de português que só conheceu o Gil Vicente e o Pessoa e mais não sei o quê, mas parece, espera lá, mas isto afinal, eu sou isto, eu falo assim. Então, de repente, há formas delas próprias descobrirem-se a elas mesmas, que também são reveladoras para nós, que afinal não estamos tão distantes assim uns dos outros. Isso é muito interessante, porque leva que de repente as pessoas nos contem as coisas mais mirabolantes, que são verdadeiras peças de teatro, muitas das vezes, ou agentes para peças de teatro, que nós nem sequer tínhamos a percepção. Ainda há pouco tempo houve uma pessoa que nos contou que estava apaixonada pelo carro dele. Ok. E desenvolveu toda uma estratégia de amor, de flerte, de não sei o quê, de segredo, pelo carro. Eu era um homem, tinha um amor por um carro, que era a Suzy, que era uma Suzuki, nada a ver, e ouvia música e tocava no volante, não sei o quê, era quase uma cena, era obscena, na verdade, era erótica. E tu ficas, mas isto é real ou é irreal? Porque é que a pessoa desenvolve um amor por um objeto? É loucura? Sim, há toda uma... Ou é uma dimensão de humanidade que não se consegue realizar no outro lado e depois realiza-se através da história que ele conta? Percebes? Mas como essa história, há muitas. Sim, acaba por ser catártico para toda a gente, não só para a pessoa. Mas realmente isto acontece porque nós apaixonamos pelos objetos. A gente apaixona-se por coisas às vezes. Porque paixão não é racional, não tem que Não ter é racional, não é racional. Claro. E também não é mau a gente perceber, principalmente quando tu falas, não é? Quando transformas depois em questões físicas todas estas obsessões, elas acabam por se dissolver. Estás a ver? Mais uma vez, a questão do teatro é que ele consegue dissolver um conjunto de bloqueios, de obsessões, de preconceitos, estás a ver, que tu tens e que nem sabes porque é que os tens, nem sabes para que eles servem, mas tens-nos e de repente quando começas a falá-los e a utilizá-los, eles vão se dissolvendo, vão se naturalizando, vão se tornando parte de ti. sítio, não é? E mudam Saem de daqui sítio. e vão para outro sítio onde os podes Assim. reorganizar. É mesmo o atletismo afetivo, que falava o Arthur, no fundo. As emoções mudam de sítio, mas a gente consegue também mudá-las e fazê-las mover-se internamente. Isso é uma aprendizagem muito grande para nós. Uma coisa que me fizeste lembrar e que eu nem tinha aqui para te perguntar, mas aproveito. Nós no Gerador temos pensado também muito na questão da saúde mental e como é que isso é neste momento um momento dos tempos. E uma das coisas que nós estamos a trabalhar agora é a questão do tempo. Do tempo como algo que nós, pessoalmente ou em termos de sociedade, vamos inventando esta falta de tempo, esta constante urgência. É algo que tu trabalhas também, ou é algo que tu tens detectado neste trabalho com a comunidade, que é uma questão, esta ideia de é tudo para amanhã, é tudo agora, é tudo imediato, é tudo... eu tenho que ter sempre... é tudo mais curto, mais pequeno, mais rápido. Notas isso como também uma das questões de agora? Sim, isso noto, não é uma questão de notar, é uma questão que é um facto, mas
Nós trabalhamos com uma coisa que nós trabalhamos com o tempo. Uma das coisas que a gente diz muito, nós trabalhamos com o tempo. Ou seja, nada é possível sem a relação com o tempo. O tempo que tu levas a construir, a saber falar, a dizer, a ler um texto, a voltar a fazer a mesma coisa. Tudo isso é muito importante e voltamos a estes conceitos da repetição como algo que é muito importante, que no fundo é a questão do ensaio, mas também da leitura, mas também da escultura, do ser, a partir do tempo, não é? Tu esculpes-te a ti próprio com o tempo que dás a ti próprio. Ou seja, estas ideias de que, na verdade, eu percebo isso que tu dizes e que é uma inevitabilidade, mas se tu não deres tempo a determinadas coisas e não valorizares esse tempo que tu estás ali, então o melhor é não estar sequer ali. Porque isso é o que a gente diz, se vimos para os ensaios, ou se vimos para estar juntos, os ensaios são para termos estas 2, ou 3, ou 4 horas, ou 5, ou 6, o que a gente está é para estar. E não vale a pena estarmos aqui de uma forma que não é quase que erótica ou sensual, apaixonada. Ou seja, estamos aqui apaixonados por nós próprios, por este bocado de tempo. E isso é muito importante. Também. E pelo carro, e por tudo o que for, é muito importante perceber isso. Porque essa questão da paixão e do tempo volta sempre, muitas vezes, de forma recorrente. Ou seja, por exemplo, há coisas que nós fazemos e, por exemplo, nós podemos trabalhar com um texto e dizemos o texto e pedimos à pessoa, repete o texto. A pessoa diz, porquê repetir? Porque não está bem, tu ainda não percebeste tudo. Voltamos a repetir. Repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, às vezes 20 vezes, o que seja. E as pessoas ficam um bocado perplexas. Mas isto é o serviço militar? Não é o serviço militar. Isto é uma arte. Mas a arte é repetir. A arte é repetir. A arte é repetir, até tu começares a perceber determinadas coisas que provavelmente só a repetição, só o esculpir desse tempo que tu fizeste, utilizaste a repetir as coisas, te vão fazer perceber. Ao fim de muitas das vezes e de muitas repetições, as pessoas começam a perceber: agora eu já percebi a personagem, eu já percebi esta palavra, eu já percebi esta frase, eu já percebi estas coisas. Ou seja, muitas das vezes a única forma de tu acederes a determinadas dimensões de desconhecido até dos próprios textos, das próprias ações, é dar-lhes tempo, repeti-las. E repeti-las é dar-lhes tempo. Por isso esta ideia do tempo para nós é fundamental contrariar essa ideia de que tudo é feito a correr. Quer dizer, tu não podes fazer teatro a correr. E por isso é que se calhar o teatro hoje é tão difícil, porque as pessoas têm que ir... nós temos assistido, por exemplo... as pessoas chegam para ver a peça de teatro e mal chegam já estão no telemóvel. Ainda nem sequer aquilo começou e continua no telemóvel a ver, não sei o quê. E a peça está a passar, se eles continuam a ver o telemóvel. E depois mandam mensagens e devem receber, e pronto, e deve ser lá ver o quê, ver notícias, ver o gol do Ronaldo, ver não sei o quê, e estão a ver a peça de teatro e continuam, mas... E um gajo, depois, às vezes, até podemos perguntar às pessoas, mas o que é que vocês vieram cá fazer? Exato. Porque se tu não parares um bocadinho e não saíres deste circuito de superfície, do tempo da superfície, onde estás ligado, como se diz hoje em dia, parece que estar ligado é bom, e não te desligas e ligas-te então a ti mesmo de uma forma mais profunda, a um tempo que é teu e só teu, e não é um tempo dos outros, é um tempo só teu. É muito estranho tu existires. Claro, é uma questão dos tempos, há uma fobia ao aborrecimento. As pessoas nem é à existência dele, é ao potencial do aborrecimento. E o telefone vem sempre como... aborrecem imensamente a ver o telemóvel, acho eu. Agora, elas fogem delas próprias. Que seja, mas é para mim... que elas se aborrecem ao telemóvel, próprio, às vezes tens de dominar e tem que parar isto. Pois, os estímulos são sempre muito grandes. Portanto, a ideia de não fazer nada é algo que se vai tornando assustador para muita gente, o que é uma coisa que também dava outra conversa. Não, mas é isso mesmo. A criação é mesmo essa. A criação é o não fazer nada até começares a fazer alguma coisa. Exato. Tens que te pôr num estado de não fazer nada para poderes fazer alguma coisa. Eu acho que o desconforto hoje de não fazer nada é muito diferente do desconforto. Por isso é que a inteligência artificial é um perigo. Claro, exato. Porque aumenta-te essa questão. Claro. Aumenta-te essa vontade de não fazer mesmo nada. Porque alguém vai fazer por ti. Exato.
Bom, falando em tempo, estamos a Sim, chegar aqui à certo. última, à reta final, com algumas perguntas que eu te partilhei com antecedência. Não as vou fazer todas, vou fazer as Sim. duas que eu acho que são mais interessantes. Que é o desafio que achavas que não era possível conseguir, mas que no fim tornou-se possível. Isso foram tantos ao longo da vida que, na verdade, é difícil. Eu olho para essa pergunta e pensei, mas qual deles é que eu vou escolher? Porque foram muitos, não é? Foram muitos desafios. Assim, de repente, surgiram-me logo vários. Primeiro, eu apanhei malária quando estive em África e por aquilo que eu sabia e sem eu saber, porque eu não sabia muito bem à altura, pensei a certa altura que não seria possível regressar. Entrei numa espécie de zona física de saúde mesmo, senti o corpo a desaparecer e pensei, bom, vou-me embora. E regressei. E sei que durante aquele tempo em que eu estive lá, naquele outro lado que nem sei bem onde é que foi, a minha mãe estava num hospital, muito preocupada, obviamente, porque ter malária naquela altura era 98% das possibilidades era faleceres, morreres. Acho que eu dizia uma série de coisas que depois tornou-se uma espécie de mitologia familiar, não é? Porque eu dizia coisas e as enfermeiras iam dizer coisas que eu tinha dito à minha mãe, que eram coisas que na verdade se tornaram uma espécie de, como se eu estivesse a falar de um outro mundo para o mundo de cá. E isso foi curioso, porque depois quando eu regressei, eu estava em Angola, quando eu regressei e fui para as aulas, as professoras deixaram-me de dar reguadas, eu deixei de ser objeto de uma certa violência institucional que na altura era muito. Tu tinhas um erro no ditado, levavas uma reguada, se tinhas 5, levavas 5 reguadas, essas coisas todas violentas que na altura era a forma de educar os miúdos. E eu, quando vim do hospital e me tornei um aluno outra vez normal, de repente era visto como um espectro, alguém que tinha vindo do outro mundo. Isso eu nunca pensei que fosse possível regressar. Mas depois, de coisas mais pueris, não é? Não pensei que acabava a minha licenciatura. Levei de 11 anos, o que é que foi acabar? Voltei e acabei as últimas 2 ou 3 disciplinas já a arrastar-me por aquilo. Não pensei que era possível acabar o grupo Teatro Bolho ao fim de 12 anos e acabou. Tem agora uma exposição e temos, no fundo, agora a sarar as feridas. Também não pensei que era possível regressar e começar outra vez uma companhia de zero e cobrir um espaço aos 60 anos. E estou a fazê-lo outra vez e a fazê-lo com esta ideia de criar um espaço de felicidade, de formação e criação, como estou a fazer em Torres Vedras, no bairro Arenas, não é? No espaço Arenas. Por isso esta ideia de que eu próprio fui encontrando soluções para aquilo que eu digo mesmo muito, eu tenho uma espécie qualquer de qualidade que é esta ideia, eu sei que me vai cair um piano de cauda de 16 toneladas em cima, e como sei que me vai cair aquele piano de 16 toneladas em cima naquela rua que eu vou passar, eu acelero um bocadinho para sair debaixo do sítio onde o piano vai cair. E é um bocado isso que foi. Eu nunca consegui perceber que raio de forma de relação que tenho com o tempo, mais uma vez, que me permite também dizer eu não quero fazer mais isto, quero acabar com este grupo, ou o grupo está no auge da sua fama, ou não quero ir mais por aqui, apesar daquilo ser aparentemente o caminho que toda a gente gostaria que eu fosse. E por isso há qualquer coisa que tem a ver muito com esta crença que a vida às vezes fala contigo por linhas tortas, não é? Se calhar não sei se é Deus, mas se calhar é Deus, se calhar é outra coisa qualquer. Tu tens que tens de ter esse ouvido, esse sentido para perceber as coisas. E por isso houve muitas coisas que eu fiz, enfim, a contra mim próprio, digamos assim, a contra a minha própria bom senso, e que eu nunca pensei que seria capaz de fazer. Como esta, por exemplo, começar um espaço novo, que tem sido difícil há 2 anos para cá, porque é um espaço de imenso prazer, não é? No fundo, porque é como se naquele espaço, é um espaço grande, difícil, porque nós temos que recuperar o espaço, era uma antiga fábrica de pão, um espaço completamente nu, desabitado,
montámos um espaço de trabalho, é uma sala, uma black box, tens mais 2 estúdios, agora 3 estúdios, que estamos a acabar, vamos ter uma espécie de estúdio selvagem para as manifestações performativas mais fora da caixa de todas, está um espaço de estúdio de belas artes também, temos a produção, temos tudo, e por isso de repente é como se o meu corpo voltasse a juntar-se, bocados separados uns dos outros, e eu volta-se a juntar todo. Eu nunca pensei que isso era possível fazer aos 60 anos. E foi, e está a ser, por exemplo. Ótimo. Última pergunta, aquela que traz sempre as respostas mais engraçadas. Uma história que nunca contaste a ninguém. Epá, sei lá, essa é mais difícil. Essa é mesmo mais difícil. Uma história que eu nunca contei a ninguém. Deixa-me pensar o que é que podia ser. Eu tentei pensar nessa e fiquei um bocadinho bloqueado com ela, porque há coisas que eu gostaria de contar, mas não sei se fazem sentido para a nossa relação aqui. Mas a própria relação com os meus irmãos, digamos assim, se calhar, sempre houve uma relação meia difícil até, diria, tanto com o meu irmão António como com o meu irmão Pedro, de alguma maneira, porque eu nasci aqui em Portugal, em Lisboa, mas devia ter quase nascido na Guiné, depois fui para a Guiné, voltei, e o meu irmão António nasceu, já eu tinha aí uns 3 anos e meio, acho eu. E por isso eu tive assim uma crise de ciúmes, acho eu, bastante violenta com o nascimento dele. Também percebo que a minha família, os meus pais, acabaram por ter uma relação de preferência ou de qualquer coisa ali com o segundo, ou de defesa do segundo filho, que foi muito curiosa. E eu, na verdade, tive uma relação com os meus irmãos, e digo isso até porque temos tido falado disto bastante entre uns e outros, mas não se calhar nesta questão mesmo que eu vou dizer. Tive uma relação com o meu irmão António muito difícil, e a certa altura lembro-me que estávamos... o meu irmão António partiu, se não me engano, 11 vezes a cabeça. E uma das vezes que partiu a cabeça, e essas coisas eu nunca contei isso a ninguém mesmo, estávamos nós na Costa da Caparica, numa casa que os meus pais alugavam para o verão, para nós lá em passarmos, e estávamos a fazer uma brincadeira qualquer, e aquelas brincadeiras parvas de mandar um ferro, um pau, uma coisa um para o outro, estás a ver? E de repente eu mando aquilo e tive a sensação que houve qualquer coisa na minha mão, não sei como eu fiz, que não foi bem certa, não sei até que fonte é que o espírito da maldade, e eu mandei aquilo de uma maneira qualquer, que bateu na cabeça, partiu-lhe a cabeça, claro, nada de muito grave, mas... eu obriguei o meu irmão a contar uma história que ele tinha caído e não sei o quê, tínhamos que contar uma coisa qualquer, para não ficar, ainda estou a dizer isto, a ficar um bocado até comovido, porque na verdade eu nunca fui capaz de assumir que aquilo foi uma espécie de ato perverso, talvez, digamos, de maldade, com o facto de ele ser o irmão mais novo, ser uma coisa qualquer, ser aquelas coisas parvas de amor, ódio que tu tens por alguém que te é muito querido, mas ao mesmo tempo disputa o lugar contigo, estás a ver aquelas coisas assim. E lembro-me que, de uma forma meia bruta, meia abrupta também, partilha a cabeça, que hoje não foi nada especial, e na altura não foi nada especial. Claro que na altura parece uma coisa brutal, porque tem sangue, tem aquelas coisas assim que aparece, e tu ficas para um jovem, que a pessoa, para um jovem, é uma criança, eu era uma criança, eu devia ter para aí 6, 7 anos, ele devia ter uns 3, 4, para nós era assim uma coisa tipo assustadora, não é? Mas eu obriguei-o de alguma maneira a contar uma história que não era uma história verdadeira, para no fundo salvar o meu cavalo, o meu complexo de culpa. No fim do dia foi a tua primeira encenação. Sim, provavelmente terá sido uma das minhas primeiras encenações, não é? Na verdade, eu gerei uma história para que o meu irmão nunca contasse a história verdadeira, que tinha sido eu que, no fundo, provavelmente de uma maneira muito bruta e má, eventualmente mesmo maldosa, lhe provoquei um dano que era uma coisa que eu supostamente não devia fazer, porque eu era mais velho, devia defendê-lo, devia aquelas coisas todas, estava a brincar com ele, e supostamente a brincadeira foi um abuso de poder, digamos assim, de poder até físico e de idade e não sei o quê, mas
foi uma coisa que por acaso eu nunca contei a ninguém e fiquei sempre com aquela... e devia ter contado até ao meu irmão, já pequeno pensei que lhe devia ter contado aquilo, porque já passaram, sei lá, 50 anos e não tem lógica nenhuma não contar as coisas, mas na verdade é aquelas coisas que tu guardas e fica ali assim como uma coisa pequenina desde criança. Mas pronto, houve várias histórias dessas que eu fiz, algumas mais violentas que essas que ficam para a próxima. Depois partilhas do link, Partilho. é uma forma interessante de partilhar as histórias. Sim. Mas essa foi uma das coisas, que no fundo ter partido a cabeça ao meu irmão António e ter feito como se eu fosse o maior dos inocentes e fosse ele o verdadeiro culpado por ter sido vítima dele próprio, de querer imitar a mim mesmo, mas na verdade era uma coisa pouco digna da minha história pessoal. E pronto. João, foi um imenso prazer. Nós podíamos estar aqui a conversar muito tempo, mas temos que andar aqui à volta da hora. Mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. Sim. Obrigado a vocês todos.